vai iniciar a aula com as questões que a gente já disponibilizou para vocês, com base nessa figurinha aí. Eu quero somar o vetorzinho AD mais o vetorzinho AB. O que é preciso a gente fazer para somar isso? A gente tem que lembrar, e vocês devem ter assistido na aula, que toda vez que a gente trabalha com soma de vetor, a gente vai somar onde um acaba, começa o outro. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, AD, vamos pegar aqui, AD, e tivesse um outro vetorzinho aqui, que fosse o vetorzinho DC. Então, aqui era o vetor AD, tá aqui. Aqui era o vetorzinho DC. Beleza? Então, eu posso somar tranquilamente isso daqui, e aí ficaria aqui esse nosso vetorzinho AC. Perceba que o que é que a gente fez aqui, ó? A gente, no ponto final, que era o ponto D, eu comecei o inicial aí do nosso outro vetorzinho. Então, toda vez que a gente vai construir uma soma de vetores, a gente tem que observar isso. Ponto final de um é onde está começando o outro. Mas aí a gente também viu na aula o seguinte: um vetor, ele é o mesmo em qualquer lugar do espaço, né? Contanto que preserve direção, sentido e comprimento. Então, significa, se eu estou com esse vetorzinho aqui, se eu levar ele para frente e eu não mudei nenhuma dessas três condições, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado, não muda nada. Permanece exatamente o mesmo vetor, não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho agora o vetorzinho AD, que é esse vetorzinho aqui, e tenho o vetorzinho AB. Dessa forma como está aqui, a gente não pode somar, né? O que eu poderia fazer com esse vetorzinho AB para resolver nosso problema? Deveria colocar ele aqui em cima, né? Todo mundo concorda com isso, eu acho. Então, cai no caso que a gente estava explicando aqui. Portanto, AD mais DC vai ser exatamente o nosso vetorzinho AC. Concorda? Vamos para o próximo. Eu quero agora o vetorzinho BA. BA é o mesmo vetor AB, gente? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse vetorzinho apontando para cá é o nosso vetorzinho BA. Ele começa no ponto B e termina no ponto A. E a gente quer agora somar com o vetor DA. Só que se a gente olhar aqui, ó, o vetor DA, até colocar em azul, o vetor DA seria isso. Ponta com ponta não se soma vetor. Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar esse nosso vetorzinho DA e buscar um representante que possua as mesmas propriedades dele. Ou seja, eu vou deslocar ele no espaço, permanecendo aí comprimento, direção e sentido. E aí, todo mundo deve perceber que esse nosso vetorzinho DA, ele vai poder ser escrito como vetorzinho CB, né? Ou seja, aqui a gente pode escrever dessa forma, ó. BA, no lugar de DA, a gente vai escrever como CB. E se vocês observarem esse vetor como primeiro e esse vetor como segundo, aqui é o ponto final e aqui é o ponto inicial do outro. Vou até escrever realmente dessa forma aí para ficar melhor a visualização de vocês. Vou escrever aqui. Aqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter, no lugar de DA, eu estou colocando CB, no lugar de BA, vai permanecer E. Então, tá aqui. Olha o que a gente está fazendo. É como se a gente juntasse esses dois pontos aqui, que são o mesmo, né? É o ponto final de um, ponto inicial do outro. O que vai sobrar é apenas C e A. Então, a gente tem aí o nosso vetorzinho CA, que é esse vetorzinho aqui. Perceba que no primeiro a gente encontrou AC. Agora a gente encontrou CA, que é um vetor que tem mesma direção, porém sentido oposto. A gente tem AC. Então, AC é esse vetorzinho aqui.
Beleza. Então, vou escrever AC, que é o próprio. Aí, agora, a gente quer menos BC. Menos BC, concordam que é exatamente igual a mais CB? Porque quando você troca ponto final e ponto inicial, é a mesma coisa que está invertendo o sentido. Ou seja, você está invertendo o sinal. Então, isso daqui pode ser a mesma coisa de mais CB. E CB é exatamente esse vetorzinho aqui. O que a gente vai fazer? Ligar o início do sistema ao final do sistema. No nosso caso, o ponto inicial foi o ponto A e o ponto final foi o ponto B. Então, aqui o que a gente vai ter, de fato, é o vetor AB. Então, os dois estariam representando o mesmo vetorzinho. Próximo passo agora. A gente vai querer agora BM. Então, BM é isso daqui, né? Começa em B, termina em M. E quero meio de AB. Gente, meio de AB é como se você estivesse pegando esse vetorzinho aqui e só indo até essa metade aqui. Então, é como se você fizesse isso. Concorda? Só fiz pegar. O que a gente quer fazer? Perceber aqui que esse vetorzinho aqui, ele pode ser escrito como esse mesmo vetorzinho aqui também. Como também poderia ser escrito como esse mesmo vetor. Concordam comigo? Então, eu vou pegar, vou apagar isso daqui e vou estar considerando apenas esse aqui de cima. Então, vou colocar aqui. Esse vetorzinho aqui seria a mesma coisa que meio de AB. Seria o mesmo representante. Mas a gente não quer meio de AB. A gente quer menos meio de AB, né? Então, eu posso, daqui de onde terminei, seguir aqui. Ou seja, eu posso escrever isso como sendo BM. Vai dar mais aqui CD. Percebe isso que eu estou fazendo? Estou fazendo só uma brincadeira aí. Não precisa fazer isso tudo, mas se fizer, não tem problema. Ou ainda posso escrever como BM mais meio de CD é exatamente MD. Tá aqui. O meio já foi embora, né? Porque a gente já dividiu esse segmento aí orientado ao meio. Então, quem é que vai sobrar aí pra gente? De novo, ó, ponto final aqui, ponto inicial aqui, né? Então, a gente vai chegar aí em BD, que geometricamente é esse segmento aqui apontando aqui. Ou seja, começa no ponto B e finaliza no ponto D. Essa daqui, bem facinha para a gente brincar aí, bem rapidinho para resolver. É só observação. Você vai olhar para a figura e vai dizer se é verdadeiro ou falso. Então, a gente tem, ó, DH é esse segmento aqui, bora arriscar aqui, ó. DH é esse segmento e BF é esse segmento aqui. Imagina que você esteja aí em uma sala de aula. Então, você tem essas duas paredes aí, as duas vigas, DH e BF. Pergunta é, verdadeiro ou falso? DH é igual a BF? Isso é verdadeiro. Aí, vamos agora fazer o próximo. AB tá aqui, beleza. E HG. HG, só que na questão é menos HG, né? Então, menos HG, você vai escrever aqui a mesma coisa que GH. Pergunta, verdadeiro ou falso? AB é igual a menos HG, como vetor, segmento orientado aí. É falso, né? A pergunta. Outra perguntinha. Tem a mesma direção? Tem a mesma direção. Tem o mesmo comprimento? Tem o mesmo comprimento. A questão é que tem sentido oposto. E para um vetor ser considerado igual ao outro, ou seja, representante do mesmo segmento, esse igual, quando a gente fala, a gente está querendo referenciar isso, certo? Representa o mesmo segmento orientado, como vocês já viram na definição de vetor.
tem que ter essas três condições iguais. Não é o caso. Próximo caso aqui. AB, então esse segmento de novo aqui, e o segmento CG, tá aqui. Eles formam um ângulo aí de 90 graus. Toda vez que vocês encontrarem esse símbolo, significa isso. Ou seja, eles são vetores ortogonais verdadeiros. Caso não fosse, né, o que a gente ia ter aí é que a sala seria torta, né? Então, em geral, isso não é usual você encontrar. No próximo caso, a gente tem o seguinte. O segmento AF, então vamos lá. AF é essa diagonal aqui de uma lateral, certo? E o segmento BC, BC está aqui. Eles, de novo, formam aí um ângulo de 90 graus. No próximo, a gente quer agora o comprimento, ou seja, a norma do nosso vetor AC. AC está aqui. Vamos pegar. AC está aqui, é a diagonal da base. E HF. HF é esse segmento aqui em cima. A diagonal do nosso teto. Pergunta: o comprimento deles é igual? De fato, como o comprimento é igual, como o vetor AC e HF são iguais, como vetor, não. Apesar de ter o mesmo comprimento, nem tem a mesma direção, porque não são vetores paralelos. Um está aqui e o outro está aqui. E não vai ter, consequentemente, o mesmo sentido, né? A gente viu na aula aqui. Eu só posso pensar em sentido se antes tiver a mesma direção. Então, respondido mais uma questãozinha, vamos para a próxima. AG, então, AG é essa diagonal do paralelepípedo. Tá aqui. Então, a gente tem essa diagonal cortando todo o nosso paralelepípedo. E DF. DF é quem? De novo, é aqui. Seria essa outra diagonal aí. Pergunta: vai ser igual como comprimento? Sim, são iguais. Iguais em relação ao comprimento, certo? Que a gente está falando. Quero saber agora, BG e ED. São vetores paralelos, então vamos aqui escrever quem são esses nossos vetores. Eu tenho BG, então é essa diagonal aqui da nossa lateral, e ED. ED é começando em E, terminando em D. São duas diagonais. Claramente, como comprimento, tem o mesmo comprimento. Quando a gente vai analisar a direção, tá errado, né? Porque a direção não é a mesma. Para ter a mesma direção, teria que ser paralelo. Ou seja, a gente acabou de responder aí que BG não é paralelo a ED, porque não tem a mesma direção. Beleza? Vou continuar aqui. Então, essa questãozinha aqui costuma dar um nozinho na cabeça de alguns. O que a gente tem? Eu tenho um trapézio. Eu vou escrever um trapézio da forma mais simples possível. Perceba que a gente tem que analisar qual é a definição de um trapézio. Um trapézio vai ser um carinha lá de 4 lados, onde 2 lados dele são paralelos. 2 apenas. Então, ele tem 4 lados. 2 têm que ser paralelos. Então, eu posso escrever os outros 2 da maneira como eu quiser. Eu posso escrever, por exemplo, dessa forma aqui, seria um trapézio, certo? Como eu posso escrever, e é aí que eu vou fazer, eu vou procurar fazer da forma mais simples, é aquela formazinha clássica que a gente conhece o nosso trapézio. Então, deixa eu apagar aqui para tentar fazer melhor. Então, a gente tem o nosso trapézio. Beleza. Eu vou distribuir os pontos dos lados. É outra coisa que cada um pode fazer da maneira que quiser, certo? Eu vou fazer da seguinte forma. A, B, C e D. Por que eu
escrevi dessa maneira? Porque eu quero que o meu ponto médio de AC, que é M, tá colocando aqui, seja aqui, e o meu ponto médio de BD seja aqui. Quando eu faço isso, a gente está facilitando a nossa vida. Se você distribuir aí os pontos diferentes, tá igual, tá certo também, não tem problema. A questão é, vai ficar um pouco mais diferente na hora de visualização do desenho para resolver, certo? Mas a questão é a mesma. Então aqui, ó, eu tenho esse segmento aí em verde, que é o nosso segmento MM, segmento que liga os pontos médios. O que é que a nossa questão está querendo? Sabendo que MN são os pontos médios do segmento AC e BD, respectivamente, verifica a igualdade. 2MN é igual a AB menos GC. Perceba que essa igualdade poderia ser escrita aqui ainda como AB mais CD. Percebe? Esse 2 aqui multiplicando poderia aparecer aqui também como meio de AB mais CD. São formas e variações que podem aparecer a mesma questão. Então, aqui a gente quer o seguinte. Eu vou fazer duas formas. A primeira, eu sempre acho que esse é o jeito mais simples de resolver essa questão. Eu vou construir esse segmento MN. Só que eu vou construir ele por cima e por baixo. Sem esquecer o que está representando para a gente o M e o N. São pontos médios. Pontos médios dividem o segmento ao meio. Então, aqui, a gente vai fazer isso. Eu vou construir o MN, inicio aqui e finalizo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ser MC mais CD mais DN. Então, vou escrever aqui. MN é MC mais CD, tá aqui, mais DN. Beleza, acabou. E agora eu vou por baixo aí, tentar escrever o que a gente vai encontrar aqui agora. De novo, vai começar em M e vai terminar em N, né? Então, começando em M, a gente vai ter o segmento MA, o segmento AB e o segmento BN. Vamos escrever de novo aqui. MN, ele vai ser igual a MA mais AB mais BN. Beleza? Como é que você faria isso numa prova para enviar para o professor ou até mesmo no presencial? A gente espera que o aluno ele discute um pouquinho, que ele converse com a questão. Então, aqui você poderia começar o texto escrevendo da seguinte forma. Vamos escrever o vetor MN de duas formas. Primeira, colocaria essa primeira aqui. Segunda, colocaria assim. Aí, beleza. Agora, aí escreve. Agora, de 1 mais 2. Eu vou somar essas nossas duas equaçõezinhas aí. E o que é esperado para a gente? Quando você soma MN mais MN, você vai obter aí 2MN. Ou seja, um lado da nossa igualdade que a gente está buscando, a gente acabou de encontrar. Percebe? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vou somar o resto. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Só que aqui, perceba que quando você somar, ó, MC é esse segmento que está aqui, ó. E MA. Tá. Vamos supor que esses dois lápis aqui sejam do mesmo tamanho, tal, mesma direção. Então, eu tenho aqui, ó, um vetorzinho que está apontando para baixo e o mesmo vetorzinho que está apontando para cima. Quando você somar eles, eles passariam a ser apenas um ponto. Ou seja, isso seria zero. Um vetorzinho nulo, certo? Então, MC mais MA é zero. Cancelou. Por quê? Porque M é o ponto médio do lado AC. Da mesma forma, se você soma DN, que é esse segmentozinho aqui, e NB, eles são comprimento igual,
só que estão em sentidos opostos, né? Portanto, de novo, a soma desses dois segmentos vai dar o segmento zero, ou seja, vai dar o vetor nulo. Então, o que vai estar sobrando para a gente é apenas AB mais CD. Então, é isso que a gente tem. Mas o que é que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que vai ser igual a menos DC. E a gente já citou aqui para vocês no início da questão que é só inverter o nosso sentido do vetor CD que a gente vai encontrar DC. E, portanto, finalizou o nosso item, certo? Ainda nessa questão, a gente pode escrever MN como sendo meio de AB menos DC, ou meio de AB mais DC, certo? O que a gente percebe aí? Que MN está sendo exatamente, deixa eu só escrever aqui, para ficar mais visível isso que eu vou falar para vocês. Vou escrever como mais CD mesmo, certo? Perceba que esse meio aqui é o nosso escalar. Então, a gente está escrevendo esse vetor que está ligando os pontos médios, utilizando aí dois vetores que já eram paralelos. Eu tenho o vetor AB, que é paralelo, e eu tenho o vetor CD, que é paralelo. Então, consequentemente, o que a gente vai ter aí é que MN vai ser paralelo à nossa base. Mostre que esse vetor é um vetor unitário na mesma direção de um vetorzinho U. Esse vetorzinho aqui é o que a gente chama de versor, certo? Esse versor, ele sempre vai ser unitário. Seja na geometria analítica, ou até mesmo em cálculo 2, ou em outros cursos que vocês vão estar fazendo no curso de vocês, quando se quer um vetor unitário e é dado um vetor que não é unitário, você pode construir esse vetorzinho V através do vetor dado. Por exemplo, imagina que seja dado aí um vetor para você que ele tenha norma 2. Você tem um vetor de norma 2. E a questão é, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou criar um outro vetorzinho U, tal que esse nosso vetorzinho U tenha norma 1? Era só a gente escrever dessa maneira aí, certo? Analisando quem é o seu vetor, no nosso caso do exemplo agora é V, para determinar isso. Nesse nosso exemplo, a gente tem isso daqui. A gente pode fazer de algumas formas isso. Bem facilzinho. O vetor V, ele é exatamente o vetorzinho U sobre norma de U. O que a gente quer mostrar é que esse vetor é unitário, ou seja, quando a gente tomar a norma em V, e se você toma a norma de um lado, você vai tomar a norma do outro. Então, o que a gente vai fazer aqui é tomar a norma de V, vai ser igual a norma do vetor U sobre norma do vetor U. Então, a gente tem isso aqui, certo? Isso, por sua vez, pode ser escrito como norma de U sobre norma de U. Percebe que você está norma da norma. Permanece norma. Você está calculando o comprimento da mesma forma. Então, você tem um número. Se norma é um número real, então norma sobre norma. Um número sobre ele mesmo. Quanto é que dá isso? Vai dar exatamente igual a 1. Portanto, V é, de fato, um vetorzinho para a gente unitário. Então, perceba que a questão era bem simples, muito simplesinha de resolver, porque não exige maiores cálculos nossos. Nesse próximo slide, é algo parecido, nesse próximo exercício, é algo parecido com o que a gente já viu. Eu tenho um vetor não nulo U, tá aqui, e eu quero um vetor que tenha mesmo sentido que o vetor U e que agora tenha módulo 5. Como é que a gente vai fazer isso?
Você consegue perceber que um vetorzinho V, pelo que a gente acabou de dizer, definido como U sobre norma de U, ele é unitário. A gente acabou de verificar isso daí, que ele é um vetor unitário. A questão agora é, como é que eu vou construir um vetor na direção do meu vetorzinho U? Então, se está na direção de U, também está na direção desse vetor V, pelo que a questão 5 acabou de verificar com a gente, né? Mas que agora tenha módulo 5. Vocês conseguem perceber que se eu definir W como sendo 5 vezes o nosso vetorzinho V, ele de fato teria módulo 5? Porque quando a gente tomar módulo de W, vai ser módulo de 5V. 5 é um número, permanece aqui. E norma de V é 1. 5 vezes 1 daria 5. Então, de fato, esse vetor teria norma igual a 5. E ele vai ter a mesma direção, aliás, ele vai ter o mesmo sentido do vetor U, também vai. Por quê? Porque o nosso vetorzinho V tem o mesmo sentido do vetor U, que é o que a gente está querendo. Então, esse vetorzinho W aqui é o vetor que a gente está buscando. De outra forma, você poderia escrever W igual a 5U, já que a gente não está envolvendo V na história, né? Norma de U. Então, você poderia acabar o item aí escrevendo desse formato. Já no segundo, a gente quer agora um vetor de sentido contrário que tenha módulo 10. Se você definisse W como sendo da mesma forma que a gente acabou de fazer, como sendo 10, U, norma de U, ele teria comprimento 10. Todo mundo concorda com isso? Por quê? Porque U sobre norma de U é um vetor unitário. Vezes 10 daria 10. Mas ele teria o mesmo sentido do vetor U, o que é que vocês acham? 10U, norma de U, ele é um vetor que tem norma 10 e que tem mesmo sentido de U. Mas a gente não quer mesmo sentido de U. A gente quer um sentido contrário. E a gente sabe que mudar o sentido é só acrescentar um sinal, né? Portanto, a gente acrescentaria aí esse menos e estaria respondido o nosso item 6.